Amós capítulo 8, versículo 11. Perdão, Amós capítulo 8, versículo 11. Amós capítulo 8, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Eu quero bem enfatizar esta última profecia de Amós aqui nessa palavra. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Vamos orar? Senhor Jesus, te apresento a tua palavra. Jesus querido, Pai amado, fala comigo, fala com a tua igreja. Obrigado, Senhor, por esta linda e maravilhosa oportunidade. Louve e exalta o teu nome. Fala comigo, fala com a tua igreja. Que o pregador suco, que o teu Espírito Santo apareça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmão, pode se assentar. Agradeço ao Senhor. Glória a Deus, com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Irmãos, o profeta Amós, ele vai dar início aqui a uma larga escala de profecia. E quando eu digo larga escala, ele vai profetizar não para o seu tempo, ele vai profetizar para longos dias e anos e séculos. Ele vai profetizar para anos que virão, séculos que sobrevirão após o dele. Até mesmo, irmãos, séculos, datas, dias, meses e anos, até mesmo depois de Cristo, depois do nosso Senhor já ter se manifestado nesta terra, ter escolhido os seus discípulos, ter separado os seus 12, ter morrido na cruz, ressuscitado. Agora ele vai dar uma palavra a Amós, não para esse tempo, mas até para depois de Cristo, depois dos profetas, depois dos apóstolos e depois da igreja. Ele vai dizer: olha, virão tempos. Isso significa que Amós não está falando apenas de um tempo. Amós não está profetizando acerca de apenas um ano. Ele não está profetizando acerca de uma década. Não está profetizando acerca de um século ou um milênio. Amós está profetizando acerca, virão tempos. Virão dias em que não vão te achar mais a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ele inicia o capítulo 8, no versículo 11, diz assim: eis que vem dias. Quer dizer que ainda não era o tempo em que Amós profetizava. Não era no tempo que Amós estava direcionando essa palavra. Não era no tempo de Amós. Mas ele diz: virão dias
Diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Perceba que a palavra ela é enfática em nos afirmar e nos advertir que esta fome ela não viria apenas de algo natural. Esta fome não partiria de homens. Esta autoridade e esta necessidade não seria colocada por líderes religiosos. Não seriam os homens que reteria a mensagem de Deus, não. Não seriam os grandes pastores deste mundo e deste século que negligenciariam a mensagem do Senhor. O próprio profeta está nos afirmando que o Deus dos céus, o Senhor, Ele mesmo é quem enviaria e faria isto acontecer sobre a terra. Era a vontade e é a vontade de Deus que isto aconteça, que isso sobrevenha sobre a sua igreja, sobre o mundo e sobre as pessoas. Deus, Ele quer que isso seja feito e que tenha resultado. Deus, retendo os céus o conhecimento da palavra, o conhecimento da sua fala, Deus parando de falar com os homens e criando uma necessidade no coração da sua igreja, criando uma necessidade na humanidade e criando uma necessidade em cada indivíduo. Deus faria e está fazendo isto acontecer. Porque, irmãos, nós vemos há 20 anos atrás, não vamos muito longe, há 10 anos atrás, vamos colocar nos anos 90, vamos bem aqui nos anos 80, ou até mesmo, vamos começar o início, vamos nos anos 60 e 70, 80, vamos nesses anos, em que nós não estamos tão distantes assim, porque aqui tem pessoas que estavam neste tempo, no tempo dos anos 70, 80 e 90, quem aqui não participou da grande manifestação do Espírito Santo sobre a igreja, quem aqui não vivenciou a grande e poderosa mão de Deus agindo no meio do povo, grandes homens e pastores pregando a palavra do Senhor com tanta espiritualidade e santidade, que até mesmo a igreja vibrava na glória de Deus. A igreja se enchia da presença do Senhor. O buscar pelos dons era algo essencial. O buscar da presença de Deus era algo importante para a igreja dos anos 70 até 90. Tanto que havia uma dedicação muito grande na oração, um debruçar nas coisas de Deus espirituais, o desejo dos jovens de receberem o Espírito Santo e o selo do batismo. Os obreiros eram muito mais de oração, de jejum, de consagração, de santificação. Os pastores eram muito mais dedicados à obra de Deus, com muito mais dedicação às coisas espirituais. Eram cheios da graça, quando tomavam os altares e quando adentravam o altar do Senhor para ministrar a santa palavra. Quem não se debruçava nesses anos passados o manifestar da glória de Deus era cego enxergando pela pregação da palavra, era mudo falando pelos dons e o poder de Deus no meio da igreja. Era uma igreja que glorificava incessantemente, e toda vez que via culto, a igreja enchia-se da glória de Deus. Era o falar de línguas no meio da congregação, era mistério do lado de fora da igreja,
era mistério na frente do altar, era mistério nas cadeiras, era mistério nos cantos da igreja, era pessoas sendo tomadas em profecias, era pessoas sendo tomadas nas revelações, era o Espírito Santo tendo a total liberdade de se movimentar e trabalhar no meio da sua igreja. Quem não se lembra destes anos? Quem não se alegrava, irmãos, em ver Deus agindo neste tempo? Quem não sentia a graça de Deus eram pessoas que não eram nem crente, sendo batizadas com o Espírito Santo. Eram homens e mulheres que aceitavam a Cristo e na mesma hora, à imposição das mãos, recebiam o dom do Espírito Santo e o seu batismo. Era quando a pessoa, ainda no ensinamento do batismo, já se enchia do Espírito Santo só no ensinamento. Era num culto de doutrina, aonde se tinha a campanha de batismo com o Espírito Santo. Era quando a noiva mais recente, os que estavam no primeiro amor, aqueles que aceitavam a Cristo, aqueles que tinham se acabado de batizar nas águas, estavam com desejo, já saía das águas e vinha para a doutrina, para a campanha do batismo com o Espírito Santo. Era das 6 às 18 horas da noite e até às 19 da noite em oração, 1 hora para receber o batismo com o Espírito Santo. Chegavam às 17 horas da tarde para não perder 1 minuto sequer da oração do batismo com o Espírito Santo, e eram cheios da glória de Deus. A igreja era manifestada pelo Espírito Santo e Deus era visto visivelmente no rosto da sua noiva. Quem aqui, irmãos, não se lembra quando íamos então nas águas batismais, aqueles que estavam com as batas do batismo, tudo bem branquinho, tudo bem bonito, nem sequer chegava nas águas, já eram cheios do Espírito Santo, oh glória a Deus. Nem sequer pisava nas águas, era já cheio da glória do Senhor. O Espírito Santo já se manifestava, e aqueles que não recebiam na oração antes de entrar nas águas, quando pisava nas águas, a gente já via batismo com o Espírito Santo, era pulando nas águas, era saindo falando em mistérios, era línguas como repartidas de fogo, como no tempo de Pentecostes, quando Jesus falou para os seus apóstolos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de toda a glória de Deus. Nós víamos isso, irmãos, nós víamos isso. A igreja sentia a glória de Deus, a gente se alegrava no Espírito Santo. E agora, irmãos, o profeta Amós, ele vai falar: olha, esse tempo maravilhoso, esse tempo gostoso que vocês venham aproveitar, estes dias bons em que o profeta Joel, em uma palavra categórica e enfatizante, o profeta Joel falou: olha, nos últimos dias, aproveitem estes dias, nos últimos dias, Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. Deus vai derramar sobre toda a carne do seu Santo Espírito, e todos serão cheios da glória de Deus. Agora, irmãos, nesse tempo em passado, dos 60, 70, 80 e 90, agora entramos no tempo em que o próprio Deus já começa a cumprir a palavra do profeta Amós. Primeiro Deus, ele cumpre a palavra do profeta Joel: derramarei do meu Espírito, e todos que querem, eles sentirão a glória de Deus, participarão, terão o privilégio, a honra de receber o Espírito Santo e ser cheio da glória de Deus. Agora, Senhor, Deus, através do profeta Amós, vai falar através do seu intermédio, dizendo assim para Amós: Amós agora profetiza que depois deste grande derramamento de Espírito, que o profeta Joel disse e profetizou acerca, que irá acontecer, profetiza agora, Amós, que também passará este tempo e eles sentirão saudades daquela igreja fervorosa,
eles vão sentir saudades do Espírito Santo, eles vão sentir saudade das línguas estranhas, eles vão sentir saudade dos milagres que acontecia, eles vão sentir saudade do cego enxergar, do paralítico levantar, eles vão sentir a dor da perda, dos milagres no meio deles, eles vão sentir a dor da perda, dos sinais no meio da noiva. Profetiza, mas profetiza, porque eu mesmo farei com que isso saia do meio da minha igreja, com que isso saia do meio do meu povo. Eu vou trazer fome, e fome da minha presença, da fome do verbo vivo, o verbo que se fez carne, e este verbo se chama Deus. Dá um glória, dá um glória. Eu farei eles sentir falta, eles vão sentir saudade de Deus no meio deles. O povo de Israel, irmãos, quando estava no pecado e na prostituição, em desobediência a Deus, Deus passava anos sem dar uma palavra para o seu povo. Deus passava tempos e tempos sem se manifestar para eles. E eles sentiam saudade quando Deus estava no meio deles, falando com eles, usando os seus profetas. E agora, irmãos, nós estamos vivendo a mesma vida, a igreja está vivendo a mesma vida que o povo de Israel, a nação de Jerusalém. Estão desobedientes, amando mais o mundo do que a Deus. Estão egoístas, estão fazendo pouco caso da presença do Senhor. Tem a oportunidade de estar no culto, mas estar de qualquer jeito. Tem a oportunidade de fazer a obra, mas não querem fazer. Tem a oportunidade, irmãos, de ter a presença de Deus, mas não busca mais essa presença. São um povo, agora a igreja está entrando no tempo totalmente da dissolução. Está entrando no tempo da perdição, da prostituição. A igreja está entrando neste tempo, é o tempo do desamor, do desvario, aonde o pecado já chegou até mesmo no lugar santo, que é o altar de Deus, profanando o altar da bênção, o lugar aonde se deveria ser chamado santo, agora está sendo profanado pelos homens. Está sendo profanado. Até polícia já se sobe no altar para resolver picuinhas de família, como nós já vimos no nosso próprio ministério, nossa igreja. Quem não se lembra lá na sede mundial, até o lugar que era chamado a glória de Deus, o templo da glória de Deus, até polícia já está se subindo no altar para resolver picuinhas de família. Aonde está agora o lugar santo do Senhor, que homens precisam vir do mundo, ímpios, os direitos agora precisam entrar para resolver os problemas pessoais, e estão dizendo que são homens e mulheres santas do Senhor, que Deus está em tudo isso, e que Deus está no meio desse povo, que Deus está no meio da congregação, e que Deus está no negócio. Deus não está mais nesse negócio há muito tempo, irmãos. Deus não está no meio dos escândalos, Deus não está no meio dos roubos, Deus não está no meio da mentira, da falsidade, do pecado escondido debaixo do tapete ou atrás das cortinas do templo. Deus não está mais nesse tipo de negócio, irmãos. Agora nós vemos estas mesmas pessoas, esses mesmos homens chamando Deus, clamando ao Senhor, mas Deus não está respondendo mais. Estão pedindo: Deus, faz milagre, opera milagre, cura, liberta, e Deus está com a sua mão retida, não está mais fazendo. Estão pregando a palavra, estes mesmos que estão escandalizando o nome do Senhor, escandalizando o nome de Deus, e ai daqueles por quem vier os escândalos, ai destes,
nascer numa cadeira de roda, irão começar a vegetar numa cadeira, vai ficar doente, enfermo numa cama, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus vai trazer à tona todo o pecado escondido. Deus vai trazer às claras toda a abominação escondida nos escritórios, no meio da diretoria, no meio das famílias grandes dessa igreja. Deus vai trazer às claras, e aquilo que não foi trazido às claras, escondido atrás da cortina, escondido debaixo do tapete, vai ser pregado no telhado. O mundo vai saber, o escândalo vai sair, o adultério todo mundo vai saber, a fornicação, a lascívia, a mentira, o roubo. Deus vai trazer fome. Fome, irmão, Deus vai trazer fome. E fome da palavra. Aleluia. Glória a Deus. De homens que pregam a verdade e não que fazem imitação, irmãos. Tomam o altar do Senhor e enchem o altar de Deus de lágrimas. Enche o santuário de Deus de melancolias, de palavras bonitas, mas dentro de si são raça e sepulcros caiados. E Deus fala através do profeta Amós: vou fazer e trazer fome. Porque sabe quem é o culpado, irmão, disso? O culpado disso é o povo, é a própria noiva, que se cala ao se ver tais pessoas fazendo da casa de Deus raça, comércio e casa de víboras. Aleluia. É a própria igreja que se cala, é a própria igreja que não fala nada, que aceita. É a própria igreja que vive naquela palavra persuasiva de alguns pregadores, dizendo: vamos somente orar. E todo mundo calado, vendo a casa de Deus entrar pelo desvario. Irmão, se fosse para nós só olharmos o pecado e não abrir a boca para começar a tocar a trombeta e o alarido, Deus nos chamou para quê, irmãos? Então, Deus te chamou para quê? Aleluia, Deus. Ah, mas pastor Israel, não é para falar nada, é só para orar. Deus me deu boca para falar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus me deu boca para falar. Glória a Deus. Deus me deu conhecimento para saber e ver e falar. Aleluia. Não é para aceitar tudo. Não é para ouvir e aceitar, irmãos. A igreja precisa novamente se levantar, irmãos, como igreja. Não é aceitar tudo que é imposto para você. Ninguém, irmãos, é um saco de lixo para que qualquer pessoa ou qualquer homem se levante falando um monte de lixarada e jogando para você escutar, e você leva para a sua casa. Começa a te persuadir com palavras e com carinha de santo ou de santa, e começa a te persuadir com lágrimas, dizendo: a culpa não é minha, é do fulano de fulano. A culpa é de quem é culpado, irmãos. É por onde vem o escândalo, e se o escândalo tem fonte, a culpa é da fonte. Aleluia, glória a Deus. A culpa é da fonte, porque não está mais jorrando água limpa lá, só sai água suja. E sairão, o profeta Amós fala, e irão errantes de um mar a outro mar, e do norte ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. E isso é o próprio Deus quem fará. Quem sente saudade da presença de Deus? Mas pastor Israel, eu tenho a presença de Deus. Tem, mas não é como antes. Pastor Israel, tem o Espírito Santo? Tem, mas não é como antes. Quando você começou e iniciou.
Porque a tendência, irmãos, quando a palavra de Deus ela começa a sumir, e a palavra de Deus é a presença do Senhor, porque quando a palavra é tirada, a presença de Deus também sai, porque a presença de Deus se manifesta mediante a sua palavra, porque por sua palavra todas as coisas foram feitas e existem e subsistem pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a única fonte de energia e que proporciona energia no meio da congregação e da noiva de Cristo. Não adianta, irmãos, começar a inventar coisas. Não adianta colocar, irmãos, luzes coloridas na igreja, que isso não manifesta a presença de Deus. Não adianta trazer psicólogo, teólogo, não adianta trazer doutor, não adianta trazer mestre, PhD, não adianta trazer nenhum médico ou qualquer doutor da lei, que isso não vai manifestar poder no meio da igreja e no meio da noiva de Cristo. Não adianta pintar as paredes da igreja de preto, não adianta acender luz de celular, apagar as luzes, não adianta começar a gritar, não adianta tirar o altar e botar um palanque de madeira e botar um monte de jovens desviados para começar a dançar, um monte de guitarrista, baterista para começar a fazer barulho. Não adianta, que isso não manifesta a presença de Deus no meio da igreja. Não adianta, irmãos, colocar um monte de homem vestido de pastor, engravatado, palitosado em cima de um púlpito, de um altar. Não adianta pegar 10 diáconos, 10 presbíteros, colocar em cima do altar, parece um monte de guarda lá da Polícia Federal, porque fica tudo duro em cima do altar, não dá um glória, não diz um aleluia, nem sequer sente mais a presença de Deus. Estão em cima do altar, mas não sente nada, por quê? Porque presença de homens, presença de diretoria, presença de homens importantes, deputado, vereador, ministro, não enche a casa de Deus com poder e com glória. Não adianta trazer nenhum mensageiro de São Paulo, da Bahia, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Santa Catarina, com nomes e nomes importantes, para pregar dentro da igreja. Isso não produz poder, isso não produz revelação, profecia, autoridade de Deus. Deus não manifesta a sua glória no meio da antropocentria, no meio também da hipocrisia humana. O que manifesta a glória de Deus no meio da congregação é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que manifesta poder. É a palavra que te renova, é a palavra que te restaura, é a palavra que te salva, é a palavra de Deus que te liberta, é a palavra de Deus que te dá poder, é a palavra de Deus que te levanta quando você está caindo, é a palavra de Deus que te resgatou do pecado, é a palavra de Deus, é a palavra, irmãos. Não são homens que irão trazer a presença de Deus. Ainda que Davi Miranda viesse ressuscitado, isso não traz a presença de Deus. Somente Deus é quem pode manifestar-se a si mesmo no meio dos homens. Somente Deus, irmãos. É a palavra, é a única fonte de poder no meio da congregação. Palavra. E irão errantes. Vou para uma igreja, lá não tem palavra, não tem Deus. Eu vou para outro bairro, quem sabe lá, o pastor de lá, ele tem revelação, tem poder, tem graça lá. Não tem, porque a Escritura nos afirma que o próprio Deus, ele vai trazer fome e sede. Glória a Deus. Sede. O que é sede? Quando nós estamos com sede, nós tomamos água,
para aliviar uma necessidade que está nascendo dentro do nosso organismo. O que é fome? Fome é quando o nosso organismo ele começa a mostrar sinais de que existe ausência de alimento no nosso corpo. Existe ausência de carboidrato, de proteínas, para saciar e aliviar a dor do estômago e do nosso organismo. Isso é fome, necessidade. O nosso corpo começa a dar sinais de necessidades, e essas necessidades são fome e sede. Agora, irmãos, Deus vai fazer com que a sua igreja tenha uma necessidade no meio do seu organismo vivo. Agora o próprio Deus vai fazer com que a sua igreja tenha uma necessidade no seu organismo. E nós estamos vendo esse organismo vivo que é a igreja, que somos nós, eu e você. Estamos começando e alguns já estão dando sinais de fome. Algumas pessoas já estão manifestando sinais de sede, e de fome aguda e sede aguda. Porque tem pessoas que não estão mais suportando estar no meio da igreja ouvindo qualquer balela. Tem homens e mulheres jovens que estão se desmaiando porque estão buscando a presença de Deus e não estão mais encontrando no meio da congregação. Os jovens estão desmaiando de sede e fome. Os anciões da casa de Deus, os mais antigos, que presenciavam agora, já não estão mais presenciando e estão ficando com fome e sede da presença de Deus, da palavra. E estão dando os sinais desta fome e desta sede. Quando começam a falar, tem que melhorar este culto. A palavra está sem autoridade. Vou para o culto e não senti a presença. E alguns religiosos, para justificar isso, estão dizendo: é porque você não ora. Mentira, mentira, mentira. Não é falta de oração. É porque Deus está manifestando a sua ausência já no meio da igreja. É porque o Espírito Santo está manifestando a sua ausência no meio do seu próprio povo. E quem está sentindo e está ligado com Deus, está vendo essa falta e está dando sinais de fome e sede. Eu estou com fome, eu estou com sede. Vou para o culto, mas não senti. Fui lá no culto, mas não teve nada. Estou com fome, estou com sede. Entra e sai do mesmo jeito. É porque o Espírito Santo e Deus está dizendo: já não estou mais presente nesta casa como antes. Estou saindo do meio de vós. Por isso que Deus, na sua parábola das 7 virgens, das 10 virgens, Ele vai dizer: olha, o noivo vai tardar. A palavra ela vai começar a sumir, a minha presença vai se esvair. A palavra vai sumir. Guardem azeite. Guardem azeite. Ainda que vocês durmam, guardem azeite, porque eu vou vir. Guardem azeite, guardem a minha presença. O que é isso? Guardem a saudade da fé. Guardem a saudade da presença de Deus. Guarda o azeite. Te guardem em oração. Ainda que no meio da igreja o louvor seja frio, os grupos de louvores não cantem mais com unção, os jovens só passam a cantar louvores seculares sem a presença de Deus. Ainda que você veja alguns pastores pregando sem nenhuma autoridade, é só palavra carnal, é uma palavra que não tem edificação nenhuma. Ainda que você veja isso, guarda azeite. Guarda azeite, porque vai faltar palavra, vai faltar presença, vai faltar. E já estamos vendo isso. O profeta Amós foi bem enfático. Olha,
Quando esse tempo surgir, muitos cairão e jamais se levantarão. Muitos cairão e não vão se levantar. Cuide-se, tenha cuidado com a tua salvação. Não deixe que os escândalos te afastem da fé em Cristo. Olha para a cruz, olha para Deus. Ainda que seja necessário você ficar preso na sua casa, guarde a fé, porque Cristo vai te levar de lá. Ainda que você esteja dentro de um cárcere, guarde a fé, Jesus te leva de lá. Ainda que as portas da igreja se fechem e o governo mande você ficar em casa durante meses e anos, fique lá dentro da sua casa, guarde a fé, porque Jesus vai te pegar lá. Jesus te salva lá. Ainda que você pare dentro de um hospital, guarde a fé lá, Jesus pode te levar de lá. Vai vir sede, vai vir fome. E pessoas já estão manifestando isso. Eu sou um que manifesto. Quando vou numa igreja e tem 1 hora de louvor, 1h30 só de cântico, é grupo de jovem, grupo de louvor de senhora, é grupo de criança, toca banda, toca coral, vem visita de outros bairros, toca e toca e canta e canta e toca e toca, e quando é hora da palavra, é 15, 20 minutos e todo mundo já está com pressa para ir embora. Estamos vendo a fome da palavra, irmãos. Estamos vendo os homens tirando a palavra do altar. Estamos vendo as pessoas tirando a palavra que te libertou um dia. E tem alguns que são bem, E alguns que são bem cara de cínico e dizem assim: nós louvamos demais porque lá no céu só vai prevalecer o louvor. Lá no céu prevalece o cântico, todo mundo lá vai viver cantando, que nem passarinho. É, irmãos, é lá no céu, porque aqui na terra, o que prevalece é a palavra. A gente vai cantar mesmo lá no céu, e santo, lá no céu. Mas enquanto estivermos aqui na terra, é palavra. Me mostra o apóstolo Paulo vivendo o tempo todo só de cântico. Me mostra o apóstolo Paulo. Uma única vez que o apóstolo Paulo, escatologicamente, teologicamente falando, cantou alguma coisa, foi quando ele estava preso com Timóteo. E ainda tem alguma com Silas na prisão. A única vez que vi, mas eu ainda até duvido. Acho que ele nem cantou, acho que ele estava apenas orando. Eu não vi nenhum apóstolo cantando. Quem já leu o apóstolo cantando aqui? Pedro, Lucas, alguém já viu? Cantando. Eu vejo ele pregando. Me mostra João Batista cantando no deserto. Me mostra Moisés cantando. Eu vi Miriam dançando quando Deus deu vitória, mas Moisés não. Moisés vivia orando. Me mostra Josué cantando. Me mostra até Sansão cantando. Me mostra Elias, Jeremias, Isaías, Joel. Me mostra Amós, Miqueias, Malaquias. Me mostra alguém vivendo cantando, irmão. Eu só vi palavra até hoje. Palavra e mais palavra. E oração e comunhão com Deus. Agora parece que a igreja ela quer viver em um êxtase de louvor. Em um êxtase de cânticos e mais cânticos. É canto. E quando vai na hora da palavra, já está na hora de terminar, hein, pregador? Cala a boca. Já vai dar 9h15, horário de ir embora. Não, irmãos. Palavra. Desde a fundação do mundo, Deus criou as coisas pela sua palavra. No monte, quando Deus fala com Moisés, Deus deu para ele o quê? Palavra. Quando Josué foi chamado por Deus, Deus disse para Josué o quê? Canta o tempo todo que você vai ser vitorioso. Não, medita dia e noite na minha palavra e isso te fará prosperar. Deus vai falar para os profetas o quê? Palavra.
Deus falou com os seus apóstolos o quê? Palavras, parábolas. Deus pregou para os sacerdotes, escribas, fariseus. Deus pregou para os homens. Deus pregou palavra. Jesus pregou palavra. Eu nunca vi Jesus cantando, nem quando ele foi no casamento, ele queria cantar. O que ele queria era levar palavra, libertação, salvação. Quando Jesus se encontra com Bartimeu, ele entra na casa com Bartimeu e vai cantar. Vamos cantar, Bartimeu? Não. Jesus dá para ele palavra que alimentou a sua alma e ele se converteu. Palavra, irmãos, palavra. Na ilha de Patmos com João, Deus manda João: tu está preso na ilha de Patmos, jogado aqui para a morte, ninguém vai te resgatar. Mas faz o seguinte, João, canta, que daqui a pouco eu te levo. Não, João permaneceu na oração e Deus veio trazer para ele o quê? Todo o Apocalipse, palavra, revelação, mistério. Agora nós vemos, irmãos, uma igreja, um monte de crentarada que só quer cantar, e quando canta é tudo feio, canta tudo de qualquer jeito, nem ensaia direito, prepara qualquer coisa e até ensaia em cima da hora, para oferecer para Deus é qualquer coisa de qualquer jeito. Não, irmãos, se quiser oferecer um culto para Deus, um sacrifício para Deus, faça bem feito, ensaia, canta 5, 7, 10, 20 vezes, ensaia 30 vezes, para quando estar diante do Rei, do Todo-Poderoso, oferecer o melhor. Mas, irmãos, palavra é que está matando muita gente, a necessidade de Deus. Ainda bem que vocês estão levando hoje, né? Ainda bem quem está alimentado hoje, quem está alimentado. A palavra, irmãos, é que te alimenta. A palavra que te dá força para você vir aqui amanhã. É para você caminhar mais uma vez amanhã e depois. É a palavra que te vai sustentar o ano de 2023 que virá. É a palavra que vai te dar força na tua luta, na provação, na perseguição. É a palavra que te vai dar força. E a palavra que te vai levar para os céus. Permaneça na palavra de Deus. Permaneça no Evangelho. Que Deus vai te dar vitória. Quem quer assim, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. E que Deus possa falar cada vez mais em teu coração. Diga aleluia. Quem recebe essa palavra, diga amém. Diga glória a Deus.